às vezes a gente não entende mesmo por que tá dando errado, por que não tá sendo do jeito que você quer. Mas é só questão de tempo. Se você tá fazendo a sua parte, se você tá sentando, fazendo a sua parte, estudando, corrigindo, tipo, cara, eu já tô fazendo tudo, o que mais que eu posso fazer? Às vezes é só esperar. Infelizmente, às vezes é só Persistir esperar. com paciência e fé, né? Se você tá fazendo a sua parte, às vezes eu tinha muito isso. Ficava no meu coração assim, Deus não ia colocar esse sonho na minha cabeça se eu não pudesse chegar lá. E aí eu me apegava nisso mesmo, sabe? Tô fazendo a minha parte, vou sentar, vou estudar. E é questão de tempo. Uma hora vai vir e vai vir do jeito que tiver que ser. E o jeito que aconteceu só foi uma prova de que as coisas acontecem do jeito e no tempo que é pra ser, sabe? E você acha que você tá sozinho, mas você não tá. Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E hoje você vai conhecer a história da Vitória, que foi aprovada. Chegou o seu dia de vitória, que a pessoa quando se chama Vitória, geralmente já tem história pregressa ao nascimento, entendeu? Que essa pessoa, geralmente, ela vem à vida pra vencer, vem. Mas primeiro vai ter que, vai ter que suar 3 anos de luta e finalmente o dia de glória, aprovadíssima. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer todos os detalhes dessa história. Senhoras e senhores, com vocês, Vitória! E aí? Por que o nome Vitória? Sempre tem uma história. A mãe que vai. Minha mãe só diz que ela sempre gostou desse nome mesmo. Eu achava que tinha um negócio. Geralmente tal, é assim, a mãe tentou engravidar não sei quantos anos, aí finalmente veio Vitória. Ou então, eu tenho uma história de uma aluna Vitória que é ótima. A senhora gosta de fofoca? Não gosto de fofoca, não. Que fofoca. Os pais queriam uma menina. Ah. E eles tentaram 4 vezes Meu Deus. antes de finalmente vir a menina. Vitória. Aí quando veio, Vitória. Não, minha mãe, ela até teve uma gravidez Tua mãe antes não da foi minha, criativa. mas não teve nada a ver. Ela só sempre gostou desse nome mesmo. Mas eu falo que teve toda uma história, que ela teve uma gravidez antes, que ela perdeu. Oh, meu Deus. E eu conto, entendeu? Eu dou essa Pra incrementada. Você tem que se valorizar, Sim, né, exatamente, filha? mas Não tem, só gostou. só... Mas a Vitória foi difícil. Mas a Vitória foi difícil. Conta aí, como é que foi esse rolê do vestibular de medicina na tua vida? Olha, gente, assim, eu tentei fugir durante o meu ensino médio a todo custo, né? Qualquer professor que eu conhecia e eu achava professor minimamente interessante, eu falava, eu quero ser isso. Ih. E aí eu ficava pegando várias profissões que eu achava legal. Eu ficava, não, vou ser isso, vou ser isso. Mas não deu certo. No final, eu falei, não, é medicina mesmo. E aí, foi 2021 que eu comecei. E daí, assim, foi muita... Eu acho que foram muitas coisas, porque não adianta só você querer ser aquilo. Acho que tem o seu ciclo de convivência, os pais, os professores que você encontra no meio do caminho. E assim, sem cada uma dessas coisas, eu não acho que eu não teria conseguido chegar até aqui, sabe? Então, foi o apoio dos meus pais, dos meus amigos. Ter encontrado vocês no meio do caminho, acho que foi a principal coisa nesse final, sabe? Porque as pessoas falam, o último ano dela é foco, o último ano da aprovação é sempre o do foco. Mas as pessoas não pensam o quanto você também estava precisando encontrar o foco, sabe? Ouvir as coisas que eu escutei aqui, conhecer as pessoas que eu escutei aqui. Eu até brinco que não foram só os 3 anos, né? Foram 3 anos e 2 meses. Porque eu já tinha voltado a estudar. Sim. E aí, eu vim pro presencial, eu fiz um online no ano passado. E eu, no dia que eu fui me despedir, eu falei, gente, eu precisava viver esses 2 meses com vocês aqui. Eu precisava encontrar exatamente as pessoas que eu encontrei. Porque, às vezes, a gente não entende as coisas do jeito que acontecem. Mas quando tudo faz sentido, gente, eu precisava viver isso aqui. Precisava viver aqui esses 2 meses, esse tempo que eu fiquei. Então, foi uma luta, mas no final veio a vitória. E me conta, lá no início da tua preparação pro vestibular, antes, inclusive, de você ter se tornado Focker, quais foram ali os primeiros desafios como vestibulanda? Onde você sentiu que realmente o vestibular de medicina era mais pesado?
Eu acho que primeiro foi aprender a lidar com as pequenas frustrações. Porque você tá ali, você tá o dia todo estudando, mas você não vê resultado de cara. E isso, assim, quando você tá no ensino médio é muito fácil, né? Você estuda, faz uma prova, foi. Vê a nota, ficou acima, Exatamente. ficou abaixo, passou, não passou. Acabou. Acabou um bimestre, acabou aquilo ali. Você não volta a ver a mesma matéria, sabe? As É. coisas vão sendo pequenos ciclos. E aí, acho que primeiro foi isso. Como assim? Eu passo o dia todo estudando e chega no simulado e eu ainda erro. Primeiro foi E tem um lidar outro com detalhe, isso. né? O simulado, diferentemente da prova da escola, ele não tem previsibilidade de temas cobrados. Exatamente. É tudo. Um simulado bem feito, porque eu sei que tem cursinhos que fazem simulados modulares, Uhum. né? É, A no gente início não era. É. faz. A gente aqui não faz. A galera até fica bem noiada. Porque fala assim, como assim já em fevereiro eu vou fazer um simulado, tanto o modelo Enem quanto o modelo UES, que cobra a matéria do ano inteiro? Eu não tô Uhum. preparado. Eu falo, mas aí que tá. A gente só prepara o caminhante durante a caminhada. Sim. Tipo, qual o problema de você não saber? Qual o problema de você errar? Vai ser uma oportunidade de aprender, não é um problema, na verdade, é o início da solução. Mas é uma desconstrução, né? Não tem mais os pequenos ciclos bimestre, Sim. trimestre da escola. Não tem mais o que estudar para a prova. O Eu que fazia na estudar é o agenda. edital. Tópicos é. O que vai cair na prova do dia tal? Tópico 1, 2 e 3, Isso. acabou. Tem, É. na verdade tem. O edital do ensino inteiro. médio inteiro. O Mas- povo fala assim, mas Carol, eu não vi escrito no edital da UERJ ou do Enem, especificamente lá que caem bactérias, vírus. Aí eu, mas tu encontrou lá a palavrinha biodiversidade? A pessoa, realmente, tá lá. Em biodiversidade, meu filho, cabe Tudo. tudo de ser vivo que você possa imaginar. Jura? Ai, meu Deus. Eu falei, é isso mesmo, tudo. Mas no início era assim, era modular. Eu acho inclusive, eu ter vindo pra cá depois desses 2 anos, eu tive maturidade pra lidar com isso. Porque talvez no início eu fosse ficar desesperada também. Tu ia ser dessa que ia falar, Eu como ia me assim? descabelar. Porque eu tive Ia isso me dar no... mais trabalho. Aham, Tu teria eu me ia. dado mais trabalho. Teria. Um segredo teria. Porque eu fiz ensino médio técnico. Uhum. Então, tem coisas que a gente não vê. Assim, É. tem coisas que eu vi muito além do que deveria. Mas, por exemplo, eu aprendi que se vê animal no ensino médio no cursinho. Que você estuda reino Caramba. animal no cursinho. Eu não tive isso no ensino médio. Aí imagina, você Foi chega do técnico nada. de quê? Farmácia. Farmácia. E aí você chega do nada e nem não consigo nem. Mas Tipo assim, como assim morcego é mamífero? é. Mas ele não voa? Como assim Não, isso golfinho não é aí, peixe? se Peraí. fosse só isso, tava tranquilo. Mas era desde o Mas porífero, né? deu terostomado. Não sei. Eu assim, ó, gente, como assim vocês veem isso no ensino médio? É. Desesperada. Então, acho que tudo tem seu tempo mesmo, porque senão eu ia me descabelar. Linkage, nunca tinha ouvido falar. Caraca. Genética, assim, Aham. genética, nunca. A gente não... Era a primeira, segunda lei de Mendel, beijo me liga, né? Assim, ó, jogado. E coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E então, assim, no meu primeiro ano, eu tava falando assim, eu falava pra minha mãe, né? Mãe, as pessoas estão revisando, eu tô aprendendo. Tem muita coisa que eu ainda tô aprendendo. Então foi todo um processo e eu acho que eu entrei aqui no tempo certo, sabe? Porque poderia ter sido antes, mas eu acho que eu não ia ter a maturidade suficiente pra lidar com as coisas. E também de entender assim, cara, eles têm experiência. Se vocês mandassem eu fazer uma lista de matemática, 10 questões, dar 10 pulinhos, depois mais 10 questões, eu ia fazer. Não tô brincando, eu ia fazer. Então, tipo, Vitória, Você faz veio com uma assim. cabeça muito madura pra confiar naquela escolha, né? E eu acho que eu não teria sido assim se eu tivesse vindo antes. Então, assim, chegava na mentoria, Dizem você que a vai gente fazer só isso, valoriza isso o e calor isso. depois que a gente passou pelo frio, né, minha filha? É. Isso que você falou é uma coisa que às vezes me chama atenção, assim. Que às vezes o aluno, quando ele não teve nenhuma experiência anterior de outro cursinho, né, enfim, e ele já chega direto no foco, ele acha que o mundo é esse morango. Uhum. É tipo assim, o mundo é a Focobox, o material que chega tudo arrumadinho, tudo bonitinho, simulado, que tem dia, que tem hora, o gabarito comentado, e o professor que tá ali disponível pra tirar dúvida, e o fórum, não sei o quê. Ele acha que o mundo é esse morango. E aí, quando ele fura essa bolha por algum motivo, e depois daqui ele vai viver outra experiência,
Não dá, não. Porque a gente se adaptar ao negócio bom é uma coisa. Agora, a É. gente se adaptar depois que você conhece o excelente. Depois que a gente conhece o excelente, o bom não é bom, fica péssimo. A gente não consegue mais. É um negócio diferente. Então, como é que nesse meio do caminho o foco apareceu na tua vida? Assim, como é que tu descobriu? Na verdade, foi minha mãe, que acho que uma amiga dela teve uma. A filha dela estudou aqui, passou pra Aham. UERJ. Só que eu não tava muito antenada, assim, e eu não conhecia ninguém que tinha feito, que fazia aqui. Aham. Então, eu falei, mãe, Será, mãe? eu conheço uma pessoa que faz em outro lugar, falou que é bom, não é melhor? Porque a pessoa tá lá, falou que gostou. Então, tipo, converso com ela. A gente tem um depoimento de uma pessoa que a gente nunca conversou. Ai, pra quê? Mas falei, tá bom, então vamos, fui. Ah, foi a partir daí que você começou num outro lugar, Foi. entendi. Aí a A gente tua mãe já chegou, queria desde o início. minha mãe queria desde o início e eu não botei tanta fé. Ela falou isso pra mim hoje. Olha, Falou, jogou podia na ter tua sido cara. antes, né? Ela falou quando eu tava vindo pra cá. Ela podia ter sido antes, né? Ai, muito Eu, bom. mãe, abafa. É, tudo no seu Abafa, tempo, exatamente. Sou madura hoje em dia. Isso. Mas foi ela que trouxe. E aí depois eu comecei a participar da Comu. Eu assisti as entrevistas, vendo você apresentar, eu me emocionei, porque eu assisti desde 2021. Que Foi assim legal, que eu fui cara. começando a conhecer, né? E aí, quando eu lembro que no momento em que eu falei assim, gente, eles são muito, muito bons. Foi a sua aula de biologia pré-ENEM 2021, o aulão que vocês fazem, né, com aquelas 10 questões, Aham. que eu fui pra prova e vinha a sua voz na minha cabeça. De coisas que caíram assim, que eu falava, gente, não. Eu olhava a questão e falava, não é possível. E vinha a sua voz na minha cabeça. Eu falei, mãe, eles são muito bons. Eles são muito, muito, muito bons. Tipo, a gente não tem essa noção, assim. E aí, no segundo ano, acabou que eu continuei no outro curso, por questão de costume mesmo. Uhum. E aí, deu todo um rolê que não atendeu nem um pouco das expectativas. Na verdade, deixou até muito mais insegura. Uhum. E aí, em 2023, eu falei, não dá, gente. Olha só, vamos conversar. Eu sei que É um a gente, investimento. eu sei que, assim, vai ficar mais puxado. Mas eu prometo que eu vou valorizar. Vou fazer de tudo. E aí eu fiz online. E eu lembro do primeiro AQ do ano passado, que eu cheguei em casa, gente, não é possível. Não é possível. Não é possível, não Eles é compraram essa possível. prova. Aquela treta que deu do ano passado, da Eles têm filial. impacto Eles mesmo, têm, entendeu? não é possível. Eu olhava as questões e falava, não é possível. Não é possível. E quando eu saí da prova também, eu cheguei para os meus pais e falei, gente, é muito bom ser foque. Ai, que linda. É uma delícia, porque você se sente preparado em todos os momentos. É. E aí, acho que depois do primeiro EQ, eu tava ainda um pouco nervosa, porque ainda era uma novidade, né? Uhum. E aí, depois do primeiro EQ, teve uma mentoria com o Júlio. E aí, eu falei, eu fui nervosa, mas acho que foi a primeira vez que durante uma prova eu me senti segura pra fazer, me senti preparada. E Uhum. não no sentido, não só em matéria e tal, mas de acompanhamento individual, de que eu fui preparada individualmente, que teve alguém dando atenção pros meus gaps de conteúdo. Sim. Olhando para os seus números, para o seu Exatamente. gráfico, para as suas dificuldades. Isso deixava o meu pai, assim, meu pai ficava babando. Quando eu falava, Ai. pai, eles fizeram um simulado com o que eu escolhi de tema. Tipo, eles fazem pra todo mundo. Eu saía das mentorias assim, né? Toda empolgada com as coisas. E aí, meu pai é maior fã número 1, foco Ai, medicina. que Se der uma camisa pra fofo. ele usa. Fofo. E aí, eu ficava assim, de cara com as coisas. E, tipo, eu lembro que uma vez o Júlio falou que é muito bom a gente entrar com essas expectativas altas e ainda conseguir superar, porque a cada É o nosso maior desafio. eu ficava de cara, eu falava, mãe, essa mentoria teve isso e isso. Mãe, essa aula. E eu mostrava os materiais. De Reta Final ERJ, gente, o que é aquele livro com as questões que vocês fazem? É. Aquilo é muito maravilhoso. Eu ficava assim. Coletânea de 3.000 questões do Reta Final Enem. Assim, dá orgulho de falar. Ontem uma aluna recebeu o Focobox.
Aí ela mandou uma mensagem muito bonitinha, falando assim, esse é meu 4º mês, é o 5ª Focobox, sei lá. E eu não tô conseguindo me acostumar, é muita emoção, a gente abre aqui em casa, é uma festa, todo mundo vem ver, assim, babá mesmo. Aí eu brinquei com ela, falei, cara, até hoje eu não me acostumo. Eu tô aqui desde a primeira Focobox. Eu não me acostumo, assim. É muito emocionante mesmo, assim, e ver isso que você falou, né? Que quando a gente recebe um aluno aqui, uma família, a gente sabe que as expectativas chegam muito, muito altas. E a nossa responsabilidade não é atender aquelas expectativas, é superar aquela Uhum. expectativa, né? E entregar àquela pessoa tudo aquilo que ela merece. E é desafiador, porque quando você vai subir no seu próprio sarrafo, chega uma hora que a gente bota a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora pra surpreender eles? Meio que você tem que quebrar aquela ideia do eu já fiz tudo. Aham. Não, o tudo não existe. Sempre tem algo que possa ser melhorado, sempre tem uma ideia nova. E assim novas ferramentas vão sendo criadas o tempo todo. E viver isso de forma tão intensa junto com vocês, ouvindo vocês, atento às demandas de vocês, é o que faz o curso ser tão vivo, sabe? Eu acho isso muito bonito. Tipo, é o 11º ano letivo. A gente tá completando 10 anos de vida, né? Esse ano. E a gente não para de implementar a ideia. Você viu, por exemplo, nesses 2 meses desse ano, quanto já tinha coisa nova em relação Sim. ao ano anterior, a plataforma esse ano que mudou, Belíssima. o fórum de dúvidas, né? Assim, a gente tá o tempo todo pensando, recriando. E uma coisa que eu acho muito legal, e eu falo mesmo, porque eu sinto ter orgulho de contar a sua história de Fokker, e às vezes as pessoas me acham assim muito... Ai, Carol, você é muito puxa-saca do seu time, você é muito bajuladora do seu time. Mas, cara, eu tenho que ser, sabe? É justo que eu seja, porque... Sim. Tudo aqui, cada detalhe é feito com muito carinho, cuidado e capricho real, não é um discurso. Porque dá o pra discurso, né? Porque o discurso, ele pode ser lindo, enfeitado, maravilhoso, um marketing vazio. Mas você fazer marketing Sim. de uma coisa que é de verdade, que entrega até muito mais do que promete, porra, dá muito gosto, é muito bonito ouvir você falar, cara, meu pai é fã. Sabe? Quanto teu pai ralou pra tá aqui, pra bancar, pra chegar junto, pra te apoiar, pra ver o teu sonho empenhado junto com essas pessoas, né? Então, pô, isso é o que dá sentido pra tudo, absolutamente tudo. Eu acho que se não fosse pra ser assim, sei lá, eu não ia conseguir botar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, assim, porque eu realmente vejo o quanto de expectativa vocês põem. É um momento que geralmente a pessoa, quando toma a decisão de vir pro foco, mesmo que seja um curso de reta final, que muitas vezes é a primeira experiência que o aluno Sim. tem, né? Curso de reta final EJA, um curso de reta final Enem. Eu vejo o quanto o aluno, ele vem pra cá com o olho brilhando, assim, falando, cara, me ajuda. Me ajuda. Eu tenho uma vontade muito grande, eu tenho um sonho muito grande, mas eu ainda não consegui, eu tô perdido, tá doendo, eu tô desconfortável, eu não sei se eu tô fazendo certo, eu tô inseguro, me ajuda. Então, a gente conseguir contribuir, é isso que a gente sabe fazer, né? A gente não sabe fazer um monte de coisa, eu brinco isso sempre. O que eu mais tenho certeza são sobre as coisas que eu não sei fazer. Então, se isso é o que a gente sabe fazer, entregar da melhor forma possível, é uma forma de honrar todo esse carinho e essa confiança que vocês depositam na gente. Mas eu acho isso lindo demais, tipo, não enxergar são alunos que estão aqui matriculando e eu tenho que Sim. oferecer uma aula boa e é isso aí. E acabou, né? Tipo, não, vocês têm essa de cumprir além do que só a gente vê na internet, sabe? Quando eu cheguei aqui no presencial, eu falei assim, tá bom, um outro ano no mesmo curso vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Esse fórum de dúvidas que você falou era maravilhoso. Então, assim, eu chegava em casa, às vezes até meio surpresa mesmo, de com tudo. É surpreendente, não tem outra palavra. As mentorias são únicas. São maravilhosas. O grupo da mentoria, as trocas. Não, isso aí da escolha do grupo, às vezes eu ficava chocada, Não tá? é? Ficava, gente, quando todo mundo começava a falar, e aí eu começava As a me coisas iam se encaixando.
Isso aí é bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Não, eu babo mesmo, assim, eu babo, meus olhos brilham, é o que me encanta, é o que me faz levantar da cama sábado, domingo e vir trabalhar. Eu posso estar fisicamente cansada, mas o meu coração, ele tá absolutamente, assim, na batida do eu estou no lugar certo, com as pessoas Uhum. certas, fazendo aquilo que tem propósito. Isso é muito foda. E isso é o que a medicina acabou representando pra você e é o que representa pra todos os alunos que eu fui encontrando ao longo desse caminho, dessa história, né? Que muitas vezes você já olhou pra outros lados, você já cogitou o plano B, o plano C, mas o teu coração batia ali. Então podia ser o vestibular difícil, podia ser o trauma, podia ser a dificuldade XYZ, teu coração tava ali. Enquanto você não realizasse aquele sonho, tava faltando uma pecinha do quebra-cabeça da tua vida. Você Sim, sentia isso, né, sentia. Vitória? Passou o primeiro ano, não deu ainda. Passou o segundo ano, não deu ainda. Aí você teve toda essa mudança do terceiro ano quando você veio pra cá, que foi o ano que, graças a Deus, deu tudo certo. E por mais que talvez viesse essa coisa do, é difícil, abdicação, tinha aquela faísca do sonho que não apagava. Tinha que dar certo. Sim. Você chegou em algum momento, assim, a cogitar desistir? Foi uma coisa que bateu? Desistir, assim, não. Mas a gente começou a conversar sobre faculdade particular, né? Aham. E aí, assim, pra mim era meio difícil, porque era na minha cabeça desistir. Só que fazer a mesma coisa, mas ainda desistir. Você queria uma pública, né? Eu fiz ensino médio técnico, Instituto É. Federal. Então, pra mim, na minha cabeça, gente, meus pais não tiveram que pagar pelo meu ensino médio, por que eles precisam pagar pela minha faculdade? Não entrava na minha cabeça. E Uhum. precisar fazer o cursinho já era uma coisa que pegava um pouco, porque eu sabia o quanto eles estavam investindo ali. Sim. Então eu ficava, não, eu preciso fazer isso por mim, por eles. É um sonho meu desde criança. E eu tô vendo o quanto eles estão se esforçando pra fazer isso ser realidade, sabe? Pra virar verdade. E não só uma coisa que eu falo pros outros que eu tenho vontade de fazer. Sim. Então, no ano de 2023, que eu achava que tinha dado errado, a gente conversou mais uma vez. Você não tem certeza? Meus pais, assim, olha, eles eu não tenho nem palavras de para agradecer o apoio que eles me deram nesse tempo. Porque às vezes quando eu não acreditava, eles estavam lá acreditando, sabe? E aí eles conversaram comigo de novo, tem certeza que você não quer tentar? E aí, pela primeira vez, eu falei, cara, eu vou ceder. Vou ceder, porque eles estavam muito preocupados, nem nessa questão de eu não ser capaz, mas do psicológico Da saúde mesmo. mental, né? Se É, você ia ter estrutura sim, emocional para pra ir pra um mais um quarto ano, sim. ano. E aí eu falei, tá bom, eu vou ceder, mas eu vou fazer mais um ano. Eu vou fazer 2024. A gente conversou, achou que era melhor eu vir pro presencial, eu tava mais um ano e meio no online. Uhum. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer o presencial, eu vou tentar mais um ano, e se não der, eu tento o vestibular particular. Uhum. E aí, assim, foram muitas coincidências pra eu te dizer que foi uma coincidência, sabe? Acho que não tem outra explicação do que era pra ser e o tempo de Deus é perfeito. Porque eu tava aqui no dia que eu vi a lista. E eu não vi a lista procurando meu nome. Eu tava olhando por olhar. A gente tava aqui numa aula, no finzinho da aula de redação. E era dia 18 de abril. Abril? Abril. Acho que era abril. Era, Abriu. Isso 18 de mesmo. abril. Aham. E aí a gente foi olhar e falou, vamos ver Tava saindo, né? A gente espera. Vamos ver, vai que tem algum que a gente conhece e tal. Teve até a Bia, que era da minha turma, que passou pra Aham. FRJ. Aham. E aí eu tava passando assim, meu nome. Aí eu comecei a chorar. Primeiro eu não sabia se era só uma lista de espera ou se era convocação. Quando que tinha saído essa lista, se já tinha tido a matrícula e eu tinha perdido, porque eu não tava acompanhando. A lista já tinha saído desde o dia 13, eu olhei 18. 18 era o primeiro dia de matrícula. E até dia 20, porque eles aumentaram o prazo, era só até dia 19. Então, assim, as chances de eu ter perdido isso eram imensas. Então, foram muitas coincidências, assim, sabe, pra dizer que foi sem querer. Então, eu já tinha desistido, eu não tava mais acompanhando, eu não tinha olhado.
só tinha manifestado interesse, mas na minha cabeça estava muito longe, então, vou voltar. Você já tava muito focada em viver 2024 Sim, como vestibulanda de novo, sim. né? Eu tava aqui, E aí veio a vindo todo vida e dia. falou, Amor, aprovada. não, E aí, assim, foi coisas que eu sonhei desde 2021 acontecendo. E aí, até hoje, na semana passada, eu tava almoçando com meu pai, passou uma propaganda do Enem na televisão e eu comecei a chorar. Aí eu, pai, tá tendo inscrição e eu não tô nessa de fazer inscrição. Aí eu comecei a chorar. E ele, não é tristeza. Só do nada cai a Não tô com ficha, saudade do assim. Enem, não, pai. Não, pode ficar tranquilo. Não, eu queria fazer o ERJ. Aí minha mãe, Vitória, você tá maluca? Porque na minha cabeça Muita ainda tava pegada, muito. muita Ainda tava, tipo, pegada. vou fazer as inscrições, não sei o quê. Muita pegada ela. E aí, é uma coisa que vai caindo a ficha aos pouquinhos. Ainda mais que não começou, né? Então, ligar pra minha família, contar pra minha família, ver as pessoas respondendo, chegar em casa, contar pra minha mãe, ligar pro meu pai. Acho que eu nunca vi meu pai chorar tanto, foi quando eu contei. Então, coisas que eu sonhei por anos e agora acontecendo, sabe? De você introduzindo a entrevista, gente, eu assisto isso aqui desde 2021. No dia que eu fui marcar o horário só, eu já tava, meu Deus. E tá acontecendo, e é muito surreal, parece mentira, assim, muito, muito louco. Vitória, pra quem esse ano tem um Enemzão aí pra encarar, eu queria que você recapitulasse um pouquinho quais foram os principais aprendizados técnicos mesmo, assim, não tô nem falando da parte emocional, não. Técnicos mesmo, que fizeram diferença nesse Enem do ano da tua aprovação. Assim, o que você teve que aprender nesse teu último ano, já como Fokker, que você conseguiu colocar em prática ali na hora que você falou assim, cara, com certeza isso fez diferença e eu acho que seria legal trazer aqui como uma dica pra quem vai encarar Enem. Acho que o principal é as maçãs de ouro. Isso que eu aprendi aqui. Por isso que a gente tá assim, Florida, a gente tá camponesa. Camponesa, em homenagem à técnica das maçãs de ouro. Porque parece que é só, tá bom, fáceis, mas difíceis. Mas, gente, é a chave. Eu acho que é muito a chave. Porque é muito surreal. Parece que é tão simples, que é uma coisa tão simples, mas que a gente não tem essa. É porque falta enquanto você não entende que pular as questões mais trabalhosas são as médias. Você sabe fazer, só que você vai gastar um tempo a mais. Sim. E as que você tá enroladão, já leu o enunciado, já se perdeu, são as difíceis. É uma decisão do pra você. Eu acho que a primeira coisa é essa. A pessoa fica assim, como é que eu vou saber na prova quais são as maçãs de ouro para o INEP? Não, cara, as maçãs de ouro não são pro INEP, são pra só cada camponesa. Sim, Cada camponesa vai pra prova pra achar as suas maçãs de ouro. As questões que você leu o enunciado, leu as alternativas e falou, sei fazer. Sei fazer, faz. Pum. Essa é uma maçã de ouro, né? E era muito assim mesmo. Eu falava assim, depois eu volto. Isso! Você pega o... Mas aí tem o ego. Enquanto você não entende que isso é uma técnica, a gente ainda tem muito aquele apego da escola, que a mãe da gente diz, não deixa a questão em branco. Sim. A mais difícil é a que vale mais. Então tem umas desconstruções ali que a técnica das maçãs de ouro, ela organiza na sua cabeça. Como é que o Enem funciona? A escola funciona assim, a prova da escola funciona assim. O Enem funciona de outro jeito. Apesar dele chamar Exame Nacional do Ensino Médio, ele não vai ser bem sob as regras da provinha do ensino médio. O negócio aqui é outro. Vamos entender? Vamos. Pum. Aí a técnica é apresentada. Você começa a pôr em prática. Você já vinha colocando isso em prática nos simulados? Sim. No início, era difícil também. Você desapegar e tal. Mas quando teve os parciais, eu fazia muito isso. Eu falava, cara, é esse o momento de eu treinar se eu tô escolhendo as questões certas pra fazer. E aí eu vinha medindo o TRI do boletim. Então, eu falei, cara, tá dando certo. Por mais que eu tenha acertado menos, a nota tá... Cara, tá dando certo. Tá dando certo. Então, eu ficava assim, tudo bem, não tem problema chutar. Às vezes eu chutava 5, 6, gente. É normal, é uma prova enorme. Sim, total. Mas você fez as que você tinha certeza. Eu pegava muito isso, assim, cara, essa que eu tenho certeza. E aí eu fazia, essa que eu tenho certeza. Quando você fica um pouco na dúvida, você abre também espaço pra te deixar insegura pro restante da prova.
E aí eu ficava, cara, não vou fazer depois. Às vezes eu tinha noção do que era, mas eu sabia que se eu parasse pra fazer, talvez levasse um tempo que eu poderia perder fazendo uma questão, sei lá, de escala. Verdade. E aí, às vezes, eu pegava muito isso nos simulados, que eu ficava ali naquela questão de matemática e não dava tempo de fazer uma de escala. Aí você comprovava que a técnica realmente funcionava. Aí eu ficava, Ou seja, quando você desvirtuava da técnica, dava merda. cara, eu ficava bolada. Eu falava, meu É. Deus, como você. Ah, Vitória, pelo amor de Não Deus. acredito que você escala. garoteou. Escala. É. Eu ficava muito bolada. Aí eu ficava, não, vou fazer essas primeiro. Sempre tem. Vou fazer essas, aquelas de notação científica. Ai, vai fazendo essas e depois você volta. Aham. Porque eu ficava assim, gente, ó, essa aqui de log, eu sei fazer. Mas as pessoas olham log e elas falam, ah, ela não vou nem ler. Então, volta aqui quando tem um tempo, tipo, se tiver sobrando, não tem Garante problema. primeiro todas as fáceis É. e depois você gasta Sim. tempo nas que não são tão fáceis. Eu acho que o principal foi muito isso. Eu conheci a prova. Eu senti muito isso de similaridade entre simulado e prova aqui. Eu me sentia fazendo realmente um Enem. Era bem concreto, sabe? Sim. Porque às vezes a gente pega uns simulados que são super, hiper, ultra, mega difíceis, Uhum. que você fez e não aprendeu Ou nada. então que não tem o padrão da banca. Eu vejo muito isso também. Isso. Tem umas questões, tipo assim, de assinalha incorreta. Gente, nem tem Não incorreta no existe. Enem. Ou então tem 5 afirmativas e aí você tem que dizer qual que tá correta. A 1, a 2, a 3, a 4. Cara, isso acontece em alguns vestibulares, Sim. mas não é o padrão Enem. Sim. Sabe, assim, fora do padrão, cobrando tema que nem é do Enem. Tem muito isso também. Às vezes os caras pegam uma questão do IME, adaptam, Uhum. só que tá cobrando ali uma fórmula, um negócio que não é padrão Enem. E o aluno, ele não sente confiança naquele recurso material sim. da preparação dele. Isso é uma coisa que eu acho que faz muita diferença pra vocês também. Vocês, aqui no time, foi até brincadeira que você fez. Cara, se vocês me mandassem fazer 10 questões da 10 Lins, é uma brincadeira, mas Uhum. o fundo de verdade dessa brincadeira é esse que eu vou falar agora. Você confia tanto, não só nas orientações, mas no material que você recebe, cara, a curadoria das questões, o gabarito comentado. Você confia tanto naquilo que você se concentra em fazer a sua parte. Sim. Quando você está estudando com materiais que você não sabe a procedência, você vê o Pô, isso eu vejo direto acontecer. A galera sai catando. Eu falo que vestibulando, ele começa a ter choque anafilático quando alguém fala, arrumei um drive. A pessoa começa a ter Eu um tinha vários favoritados. um piripaque. Só que essa coisa do arrumei um drive, muitas vezes é perigosa, Uhum. porque arrumei um drive, aí arrumou um simulado lá da puta que pariu. Aí tem um gabarito. Tu pega o gabarito, tu já começa a corrigir. Aí tu erra a questão. Tu fala, será que eu errei mesmo ou será que é o gabarito que tá errado? Que tempo é esse que você tem? Porque vocês já reclamam que vocês não têm tempo Uhum. pra corrigir os erros com qualidade do material que você tá confiando. Sim. Imagina que tempo é esse que você não sabe se você tá corrigindo o erro que você cometeu ou o erro da O erro questão. Mas o ano passado, eu lembro que tinha uns áudios, assim, ainda mais perto da discursiva da Ai, UERJ. xingava muito. Que você vinha... Ai, que vocês estão procurando. Gente, o material já tá com vocês. Gente, as pessoas estão tendo tempo Então, eu ficava louca. de fazer coisa a mais. Eu não tô Não, tendo na tempo verdade, de fazer mais. aí que mal tá. Sabe de onde vem esse tempo? Do fazer, exatamente o que você falou. As pessoas acham que a grande escalada da É só performance fazer. é fazer. Eu quero material pra fazer, eu quero Aham. lista de exercício pra fazer, eu quero simulado, não sei do que pra fazer. Tá bom, fazer gostosinho. E em que momento você vai pegar, montar autodiagnóstico, olhar pros erros, voltar pra aprender, pra tirar dúvida, pra botar no caderno? Não tem. Não dá. tem. Não tem tempo. Aí você faz várias coisas e acha que tá... Uau! Tá empilhando o erro, né? E não tá aprendendo nada. Eu ficava muito assim, gente, será que o problema tá comigo? Será que eu Será sou que lenta? sou eu que tô, será que eu deveria estar fazendo mais? Porque eu ouvia os áudios, eu falava, gente, as pessoas estão fazendo mais coisa. Uma loucura. Será que eu que tô errada? Às vezes eu começava a dar Viu? uma duvidada. No final das contas, não é sobre o quanto você É. faz, é muito como você É. faz. Peca-se muito no como. Isso é muito surreal, porque quando eu comecei a, tipo, tá bom, vou fazer o simulado, vou corrigir e vou atrás dessas dúvidas que eu tive, o quanto a gente cresce. É. Tipo, Mas em não é pouco trabalhoso. tempo.
Eu ia Não é com um dia que ódio. parece que não rende. Eu ia com raiva, eu sentava, Porra, eu tô aprender essa aqui o dia merda. inteiro só pra ver X questões que eu errei nesse simulado. Pô, não consegui pegar ainda os exercícios do capítulo tal que eu tinha que fazer. Não consegui não sei o quê. Você só fica focado no que você não Não fez, conseguiu, é. no que acumulou para que você corrigisse. Aí chega uma hora que a pessoa começa a duvidar. Uhum. Ah, eu acho que eu tô gastando muito tempo corrigindo. Ah, vou deixar pra ver isso mais superficialmente. Ou só vou dar, sei lá, uma olhadinha nisso depois no final, se sobrar tempo mais perto da prova, que aí nem lembra mais por Uhum. que marcou aquela resposta, né? Nem lembra mais o que tinha naquela questão. Aí sim vai ser um tempo, né, muito mal gasto. Mas é isso, né? Você vai ter que entender que sim, tempo não é de elástico, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa, não é uma maratona de checklist, você não vai conseguir dar conta de tudo que você idealizou e que tá tudo bem. Sim. Isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, assim. Porque tem uma hora que você acha que não tá sendo o suficiente. E aí eu focava no que eu tinha de concreto. Falava, cara, olha o tanto de coisa que você já aprendeu do início do ano que você não fazia ideia e agora você sabe. Então eu tentava, tipo, às vezes batia, assim, não vou ser hipócrita, batia muita insegurança. Tipo, gente, eu deveria estar fazendo mais exercício, eu deveria estar fazendo mais lista, eu deveria fazer muita coisa. Mas eu falava, cara, não dá tempo. Não dá tempo, não adianta. Então, o que que é prioridade de ser feito? É corrigir os simulados, é corrigir as coisas. Eu tenho que entender onde eu errei. Exatamente. Não adianta só fazer e deixar pra lá. Então, quando batia uma insegurança, eu pegava os boletins. E aí eu olhava. Tá vendo? Olha só, você acha que você não tá porque você não viu mais aquele assunto, mas você ainda tá acertando. Aí eu ia no caderno de erros e falava, cara, aqui tá aqui. Você já sabe isso aqui. Você não sabia isso aqui até, sei lá, mês passado. Então eu pegava coisas que estavam ali e que iam me dar certeza, porque a gente não Você tem. trazia pro racional, Sim, né? e isso foi mentoria do Júlio. Ele que falou pra gente fazer isso. E aí eu comecei a fazer isso e, tipo, realmente a gente bota a cabeça no lugar. Porque é muita coisa. Você tem um ano inteiro pra ver várias matérias pra um dia de prova. 2, né? Exatamente. É muita, muita, muita coisa. Você não tem muito no que se segurar. Na escola, não. Você tem as provinhas meu Deus, no intervalo de tempo. É. No Enem, não. Você passa um ano inteiro estudando, fazendo simulado. E muitas vezes desperdiçando as oportunidades que aqueles simulados que você vai fazendo ao longo do caminho tem de te ensinar. Por Sim. quê? Porque ou você tá ressentido porque você foi mal no simulado e encarando aquele resultado como uma profecia de que você também vai mal na prova, ou ao invés de estar comemorando as pequenas vitórias, que foi o que você acabou de falar que você começou a fazer depois da orientação da mentoria, Uhum. a pessoa fica assim, quando ela vai bem, né? Mas simulado é simulado, prova é prova. Quer dizer, quando é pra ir mal, o Aham, simulado é a profecia da desgraça da prova. Mas pra Mas ir bem, quando ele ela não foi serve. bem, não serve. Porque vai ver que esse simulado tava mais fácil. Vai ver que foi um ponto fora da curva. Vai Às ver que vezes foi eu só esse pensava dia. meio assim. Não é? O vestibulando, ele tem muito essa coisa das vozes da minha cabeça. E é por isso que eu falo, dá pra vencer sozinho? Dá. Mas, cara, você poder vencer recebendo uma girafada aqui e acolá é diferenciado, cara. Total, dá um... Porque tem hora que vocês começam a dar uma desandada ali na mentalidade, aí já vem um mentor áudio, já vem uma gritaria, já bate uma palma na tua cara, você já, opa, eu opa, amava. deixa eu me Eu situar amava, aqui. tinha todo um ritual. Eu sentava, vou ouvir a Carol, me dá esporro. Eu amava. Porque Aí vem logo aqueles mentor áudio de 12 minutos, 12, 18 minutos. 8. Era só assim, 10 podcast. Só rajada de aleluia, minha podcast, filha. podcast. E era todo. Assim, a semana que tinha mentor áudio, eu ficava, Muito "Ai, mentor bom." áudio." Porque traz muito, puxa de volta, sabe? Porque acontece, gente, é normal, a gente dá uma viajada. Eu também ficava insegura. Pensava assim, esse estava mais fácil. Mas quando eu terminava o simulado, terminava de corrigir, ia falar com a minha mãe que eu tinha acertado não sei quantas em matemática, minha mãe me abraçava. Eu ficava, cara, não, tá, É.
ano passado eu não acertava isso. E aí eu comecei toda vez que dava uma duvidazinha, eu pegava os meus materiais. Olha tudo que você produziu. Vai pro concreto. Olha tudo que você produziu. Você não tá parada. E começar a valorizar, Porque tem isso assim, também, né, Vitória? A gente valoriza demais o que a gente não fez. Sim, E a gente se perde no personagem do que a gente fez. sim. Isso que você tá falando é algo que se todo mundo que tá te assistindo começar a fazer no seu dia a dia, vai obter um bem-estar diferenciado. Eu tava conversando com a Júlia Vieira também algumas semanas sobre isso. Assim, eu falei, cara, começa a anotar no teu caderninho tudo que você fez. Pode ser um pequeno aprendizado, mas tudo que você fez no pior dia da sua semana. Sabe aquele dia que você fala, putz, hoje não Fiz rendeu nada. nada, Aham. hoje eu não fiz nada. O dia que a gente fala, não fiz nada, você pode ter certeza que seu caderninho não vai estar em branco. Uhum. Não existe isso no vestibulando de medicina. Quando você começa a honrar o tanto de coisa que você está aprendendo dentre os piores e os melhores dias, cara, você começa a materializar que a coisa é muito mais sobre abundância do que escassez. Falta isso. Trazer para o concreto. A gente só se apega aos inimigos. Eu falo que tem gente que tem amigos imaginários. Vocês têm inimigos imaginários. A gente começa. A gente se odeia um pouco, né, no fundo. Tem uma coisinha, assim, é. tem uma chachação. Então, assim, a gente começa a parar de dar tanto ouvido pros inimigos imaginários que a gente carrega, sabe? Mas você se comprometeu de fazer tal coisa essa semana e não fez. Mas e aquela revisão que você falou que ia fazer? Mas e aquele simulado que você ia terminar de corrigir ontem e você dormiu? Porra! E tudo que eu fiz? A gente vai se perdendo. E aí, o que acontece? A vida, ela é um carrossel que não para de girar. Isso é uma parada foda. O carrossel tá sempre girando. É uma coisa meio Grey's Anatomy, né? Só que agora eu vou fazer uma releitura do carrossel que nunca para de girar pra vida do vestibulando de medicina. Tem sempre coisas acontecendo, né? Essas coisas que estão acontecendo estão gerando emoções na gente, que estão sendo reguladas pelos nossos pensamentos e por aí vai. Então o carrossel está sempre girando, é o que a psicologia também chama de ciclo Psar. Pensamentos geram sentimentos que impulsionam ações que geram resultados, e esses resultados retroalimentam o ciclo, né? Uhum. Então, já que o carrossel nunca para de girar, a gente tem que escolher para onde ele vai girar. Porque ele pode estar girando para pensamentos altruístas, pensamentos positivos, pensamentos de encorajamento que me fazem sentir emoções positivas. Logo, eu desenvolvo ações que estão colaborando para o meu resultado. Logo, meu resultado aumenta. Pode ser um pentelho, mas ele aumenta. Uhum. No que eu começo a colher meus resultados vindo, eu olho pro concreto e falo, caraca, tinha uma coisa que há um mês atrás eu errava, que agora eu não erro mais. Você retroalimenta esse carrossel girando a Sim. favor do crescimento. Agora, o problema é que como o carrossel nunca para de girar, eu começo a ter pensamentos negativos, boicotadores, autossabotadores. Isso começa a gerar um monte de emoção negativa. A minha autoestima tá um lixo. Eu sou a pior pessoa do mundo. Tem sempre alguém que merece mais do que eu. Vai dar certo pra todo mundo, pra mim nunca. Essas emoções, elas vão te corroendo, cara. Vai Aquilo virando te bola de adoece. neve, É pior do que vírus. Aquilo te adoece. Aí, quando você senta pra estudar, que é a hora da ação, como é que você tá? Na Um merda. lixo! É. As ações são arrastadas, você procrastina, você não tá encorajado a entrar em contato efetivamente com seus erros, as ações são capengas. Os resultados são só consequência disso, não tem milagre. Aí os resultados estão ruins. Quando os resultados são ruins, o que os resultados coroam? O pensamento de que realmente você é uma merda. É. E o carrossel gira. Então tem uma hora que a gente tem que meter, sabe assim, meter a porrada no carrossel e falar, parou de girar. Não é nesse sentido que eu quero que você gire. Pum! Vamos inverter. Uhum. E por onde o ciclo começa? Na cabeça. Pelos pensamentos. Pensamentos, sentimentos, ações, resultados. Resultado. As pessoas estão preocupadas. Como é que eu faço para melhorar meu resultado? Eu falo, primeiro você vai mudar o pensamento. Você planeja, você pensa, você visualiza o que você quer. Para isso influenciar a tua emoção, para isso influenciar a tua ação,
para isso potencializar teu resultado. Então, quando a gente fala sobre isso e você traz um exemplo prático de alguma coisa que você vivenciou no teu dia a dia, puta, cara, eu acho que essa entrevista passa a ser de muito valor para quem nesse momento pode estar perdido naquela areia movediça do eu só estudo, passa uma semana, entra outra semana. Carol, como é que eu sei? Vitória, como é que você sabia que você estava no caminho certo se você só ia concretizar isso 2 domingos lá no final do ano? Porque você tem que ir encontrando essas respostas ao longo do processo. Mas eu acho que o que também deu o start pra eu fazer isso foi os simulados top 3, né? Que ao invés de eu pensar num período desse Numa tamanho, meta de longo prazo, você tinha aquele eu ia. compromisso Exato. mês a mês. Sim. Para quem não entendeu essa lógica, eu vou dar uma explicada, porque todo mundo pode implementar isso na sua rotina, tá? O que acontece? Os alunos do preparatório completo, eles têm um desafio mensal. Então, todos os meses, o aluno elege até 3 gaps de conteúdo para ele fazer um trabalho superativo. Então, vamos supor, cara, esse mês o gap de conteúdo que eu vou trabalhar vai ser eletromagnetismo. Cara, só que eletromagnetismo pra mim, ele não é um sapo. Ele é uma manada de sapos. Então não dá pra eu nesse mês dar conta do eletromagnetismo e mais nada, porque você ainda tá conciliando as aulas, Sim. os simulados. As coisas não param de acontecer, né? Então, o meu desafio extra do mês é eletromagnetismo. Então, eu só vou pegar aquele. Então, só aquele. E aí, no final daquele mês, o aluno vai fazer um simulado de 10 questões sobre o tema que ele escolheu, eletromagnetismo. Ele vai ser avaliado, vai ter um boletim. E a meta é você acertar 80% das questões. Pra você falar, cara, realmente aprendi. Foi, beijei o sapo gelado, virou um príncipe. Foi. E se não foi, você vai continuar a trabalhar os gaps, vai continuar a ver o que você ainda tem pra evoluir e pá. Tem vezes, tem mês, né, que o aluno pode falar assim, cara, eu vou escolher 3 temas que, na verdade, eu tenho algumas arestas a parar. Então, eu vou pegar genética, termoquímica e probabilidade. Mas não é que eu tenho que aprender esses conteúdos do zero. Eu sou mediano. Eu tenho que fazer a transição do bom pro excelente. Então, eu consigo administrar até 3. 3 é o limite. Então, eu vou nesses 3, vou trabalhar esses 3 esse mês, vou estudar, né, a mais, vou fazer um estudo mais ativo e no final vou fazer um simulado de cada um desses temas. Então, isso que a Vitória tá falando é algo que você pode implementar na sua rotina, independente do que você faça aí, de que curso você faça, implemente isso na sua rotina. São metas que você consegue colocar dentro de um intervalo de tempo mais curtinho, 4, 5 semanas no máximo. Então, isso te dá um gás, né, porque aí volta um pouco aquilo que vocês estão mais habituados da época da escola. Sim. Eu achei isso genial, porque eu não tenho que. Eu ficava assim na minha cabeça, eu não tenho que ir bem na prova de novembro. Eu tenho que ir bem no simulado do final do mês. Isso. E aí, quando vinha alguma coisa assim, cara, mas eu já peguei o tema tal e tal e tal, que ano passado eu não sabia. Então, esse era o, sabe, as pequenas coisinhas que Pequenas me metas, traziam né, de pra ficar volta. palpável. Então, eu já ia com ódio, né? Terceiro ano, cara, agora eu vou aprender essa merda. Aí eu sentava, hoje eu vou aprender genética. Aí eu passava o dia, a semana e tal ali. E aí, quando fazia o simulado, eu ficava, gente, olha, agora eu sei fazer. Sabe, traz um negócio. Sim. Dá vontade de continuar E, fazendo. cara, quando a gente vê que todo o esforço tá trazendo resultado, pô, dá um tesão, né, cara? Aí você quer fala. aprender tudo. Eu consigo, cara, eu consigo. Mês que vem, eu vou pegar 3. Aí eu ficava assim, óbvio que eu dava uma pensada, né? Assim, eu pegava um Depende tema... sempre da densidade, né, do É. tema. Quando eu queria pegar 3, eu pegava um que era mais, assim, e outros que eu tinha que parar só as arestas. Porque senão também você não dá conta. Aí tu viaja... Meta tem que ser tangível. Você Senão ela só viaja- serve pra te frustrar. Exatamente. Porque aí, eu não peguei direito do jeito que eu queria e também não tá servindo de nada. Tá Total. só pra trazer mais insegurança. Total. Então eu achava assim, o máximo. Gente, é simples. Mas a gente não... Você fica ali, eu tenho que estudar isso. Mas às vezes, se você pega 2, 3 temas por mês, no final você já sabe muito, muito, muito mais do que no início do ano. Com certeza. Cara, foi muito legal porque você acabou
tendo contribuições muito técnicas na entrevista, né? Assim, falando mesmo sobre coisas que eu tenho certeza que você que assistia muita entrevista, Uhum. você gostava quando tinha episódio mais técnico, Sim, assim, que a sim. pessoa fala, ela te dá dicas assim que você consegue aplicar. Uhum. Você sai da entrevista e fala, cara, eu Vou vou fazer começar a isso, fazer isso, né? Então, você falou muito sobre isso. Então, eu queria aproveitar para te pedir para deixar uma mensagem agora que seja mais do âmbito emocional. Uhum. Assim, aquelas viradas de chave, de coração, de cabeça, de fé, que funcionaram para você também e que você acha que podem ser relevantes também, são coisas que de repente a pessoa pode refletir Uhum. sobre levar para esse ano, para os próximos meses, para essa prova do Enem, essa nova oportunidade que vai chegar aí para todo mundo esse ano, né? Então, eu queria que você pensasse numa mensagem que agora tocasse mais nessa parte emocional. Assim, uma coisa que ficava muito no meu coração era, além de eu querer muito isso, de ter sonhado por muitos anos com isso, foi ver as pessoas se dedicando para fazer esse sonho ser realidade. Então eu me apegava muito nisso, nas pessoas que eu tinha comigo. Os meus pais, a minha avó, que infelizmente não conseguiu ver eu chegar lá. Então, assim, o ano passado foi todo pensando nela, assim, vai ser por ela que eu vou conseguir chegar lá. Então, eu me apegava muito nas pessoas que eu tinha comigo, que acreditavam. E imaginava, às vezes, quando eu ficava muito chateada, ai, não tá dando certo, mais um ano, não sei o quê. Eu imaginava contando para essas pessoas que eu tinha conseguido, sabe? Então, às vezes a gente não entende mesmo por que que tá dando errado, por que que não tá sendo do jeito que você quer. Mas é só questão de tempo. Se você tá fazendo a sua parte, se você tá sentando, fazendo a sua parte, estudando, corrigindo, tipo, cara, eu já tô fazendo tudo, o que mais que eu posso fazer? Às vezes é só esperar. Infelizmente, às vezes é só Persistir esperar. com paciência e É. fé, né? Se você tá fazendo a sua parte, às vezes eu tinha muito isso. É, ficava no meu coração assim, Deus não ia colocar esse sonho na minha cabeça se eu não pudesse chegar lá. E aí eu me apegava nisso mesmo, sabe? Tô fazendo a minha parte, vou sentar, vou estudar. E é questão de tempo. Uma hora vai vir e vai vir do jeito que tiver que ser. E o jeito que aconteceu só foi uma prova de que as coisas acontecem do jeito que e no tempo que é pra ser, sabe? E você acha que você tá sozinho, mas você não tá. A minha mãe falou, né, assim, quando eu contei, que eu conheci pessoas maravilhosas aqui nesses 2 meses, que eu cheguei em casa, eu falei, mãe, era muito pra ser desse jeito. Não era pra eu ter passado em dezembro, janeiro. Era pra eu ter entrado aqui e conhecido as pessoas que eu tinha que conhecer. E aí ela falou, sem você perceber, meu Deus, esbarrei. Não esquece. Sem você perceber, ele te acolheu, botou você no colinho dele, cuidou de você, cuidou das feridas que você tinha e depois, sabe, fez acontecer. Então, se apega nessas coisas. Se você tem pessoas com você, se você acredita em alguma coisa, foi o que eu me agarrei. Porque senão a gente não se perde. Tem que ter na última mentoria do ano passado, foi com o Rodrigo e ele perguntou pra gente quais eram os seus porquê e por quem. E eu acho que é isso. É você. Óbvio que tem uma hora que a gente fica muito no automático. É aquilo ali, eu tenho que fazer aquilo ali e acabou. Mas trazer isso, esse lado, esse emocional do porquê que você tá fazendo isso, pra quem que você tá fazendo isso, O que que você. muda na sua vida e na vida das outras Sim, pessoas, né? Se você luta e realiza esse exato. sonho. E aí era A isso gente que esquece, me, é me muito fácil o deixava. dia a dia engolir a gente em tarefas, compromissos, responsabilidades, sentimentos de, né, Sim. insuficiência, a ponto da gente esquecer por que que a gente começou aquilo. Tem uma hora que a gente nem sabe mais. E aí você perdeu o brilho, cara. Perdeu o carisma. Uhum. E Tem que restituir. é muito fácil, porque vira automático. É acordar, sentar, assistir aula,
fazer exercício, fazer simulado, corrigir. Quando você vê, já é uma rotina sua. Se você não tem um tempo também pra cuidar de você, pra descansar, Alimentar seu sonho. exatamente, você esquece. É. Então, foi isso que eu tinha muito. Eu imaginava contando pras pessoas. Às vezes eu só chegava meio chateada e tinha o colo da minha mãe, sabe? Eu me apegava nisso. Dos meus amigos que acreditaram em mim, que às vezes eu ficava até surpresa. Gente, você acreditam em mim desse jeito? Tipo, dá um negócio, sabe? É. Então, eu acho que é isso. Você se lembrar que você não tá sozinho. Tem pessoas que acreditam sim em você. E por que que você faz isso? Pra quem que você faz isso? E acreditar que vai vir. Se você tá fazendo a sua parte, e eu tenho certeza que antes eu ficava muito assim, ai, mas eu poderia ter feito mais. Mas, cara, eu fiz o melhor que dava. Às vezes tinha aqueles momentos meio. E aí eu trazia de volta, cara, mas você fez o que deu. E aí isso era o seu melhor e tá ótimo. Então, ter isso que puxa, sabe, mesmo, que não faz a gente viajar, que traz de volta pro objetivo, pro seu sonho, e é isso. Eu acho que foi isso que eu fiz e que me ajudou muito nesse processo, sabe? Vitória, eu quero te agradecer demais por essa entrevista. Ai, eu que agradeço. Te parabenizar mais uma vez. Obrigada. Tenho certeza que foi tão ou mais especial ter concretizado tudo aquilo que você visualizou aí no teu sonho, no teu coração, sobre esse final feliz, né? E é onde realmente todos os últimos pingos vão pro seu lugar, onde aquela pecinha final do quebra-cabeça dessa nossa história, né? Não é a história da nossa vida inteira, é um capítulo da história da tua vida no vestibular. É onde aquela última pecinha se encaixa. E eu concordo muito com a sua mãe, né? Eu gosto muito de uma frase que diz: os planos de Deus são melhores que os meus. A gente faz planos e a gente luta por eles, a gente não se abstém da nossa parte, mas eu gosto muito de acreditar que tem uma parte da nossa história que está sendo cuidada e olhada. Sim. Pelo universo, por Deus, por quem cada um aí acredita, né? E é isso que traz força em alguns momentos em que a carne é fraca. Sim, exato. É isso que segura a nossa onda, né? Com certeza. Obrigada mais uma Ai, eu vez, que tá? agradeço. de Obrigada coração. mesmo. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado, curtido, aprendido, anotado. Você tome nota de todas essas dicas, porque ela entregou muito. Ela fez igual o Time Foco, entendeu? Gerou altas expectativas, meu amor, e entregou mais do que prometeu. Eu achei que essa entrevista vai ser uma daquelas que a pessoa vai terminar de assistir, vai encaminhar pro grupo de amigos. Gente, vocês têm que assistir essa entrevista, porque eu falando várias coisas aqui que a gente tem que começar a fazer. É sobre isso. Quem ainda assim tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Quiser deixar algum comentário, larga o dedo aqui nos comentários que eu vou pedir pra Vitória voltar aqui pra responder vocês, tá bom? Semana que vem tem mais, porque esta temporada 2024 tá babado. Toda segunda-feira episódio novo, muita coisa acontecendo. Culpa de vocês, entendeu? Que estão sendo aprovadíssimos. Eu não Culpa de saio vocês, mais estão daqui. preparando a gente. Eu tô morando nesse estúdio de gravação. Mas é muito bom, faz tudo valer a pena. Obrigada, viu, gente, pela sua companhia. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Vitória vai pode deixar que ela não vai parar de assistir, não. Ela vai continuar assistindo as entrevistas. De vez em quando ela passa aqui pra continuar vendo a gente. Bora dar um beijo e um tchau pra galera? Vamos. Aquela coisa princesa da Disney. Então vamos. Beijo. Camponesas. As camponesas, exatamente. Ó, olha pro olho daquela câmera e vamos lá. Beijo. Tchau.